Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. E a Universidade do Vale do Itajaí vai sediar em novembro o terceiro Congresso Internacional de Políticas Públicas da América Latina. Para falar sobre isso, eu tenho o prazer de receber aqui o professor Carlos Golembiewski, ele que é um dos organizadores do Congresso. Professor, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Elis, pelo convite. É um prazer estar aqui, na Câmara de Vereadores de Itajaí, para falar um pouquinho do Congresso, também falar de políticas públicas e falar da nossa querida Univale. Até a gente está muito feliz agora lá, porque a gente recebeu a nota 4, o nosso mestrado, então estamos muito contentes. Lá, o mestrado em gestão de políticas públicas, que ele é comandado pela professora Maria Glória, então a gente está muito contente, E em nome dela até queria saudar todos os professores também, que é toda uma equipe, um grupo. E esse 4, Com certeza, isso só dignifica, inclusive até a própria Câmara de Vereadores, que há pouquíssimo tempo teve uma turma especial formada e como mestres de políticas públicas também. Certo, e exatamente. E esse número, esse 4, que vai até de 5, vai até o máximo, a gente está ali quase no 5, e nos permite também no futuro lançar um doutorado. Então também já é bacana, nos abre portas, também poderemos fazer cursos interinstitucionais em outras universidades do país, já temos alguns convites. Então, assim, a gente está muito contente lá e eu acho que esse ano vai fechar com esse congresso também internacional de políticas públicas. Então, é um momento bacana. É o terceiro, professor. As outras edições também foram aqui no campus de Itajaí? Sim, foram todas aqui no campus de Itajaí. Nós tivemos de 2017, 2019 e depois, por causa da pandemia, que seria o ano passado, aí foi passado para esse ano. E até é importante dizer as áreas, Então, ele praticamente engloba toda a universidade, mas, assim, pontualmente ele tem um título, que é a área da saúde, do direito, do meio ambiente, da educação e da cultura. Então, são essas 5 áreas que a gente vai estar lá. Praticamente as áreas mais importantes quando se trata de política pública. É onde mais se precisa da intervenção dos governos, do Estado, do planejamento, Exatamente. Outro dia eu estava pensando, a gente desde que nasce, tem isso, já nascemos num hospital, quer dizer, já precisamos de uma boa política pública, de saúde. Então, assim, como é importante. Depois vamos para casa, precisamos de uma boa estrada, precisamos, do poder público funcionando, seja em que nível, Então, como é bacana a gente cuidar desses temas, porque cada vez mais, a gente precisa de um Estado forte. E eu acho que é um bom momento para a gente discutir tudo isso, para onde vamos neste país, Com certeza. Professor, o senhor até agora há pouco tempo nos falou, que esse congresso, o terceiro congresso, ele vai encampar, digamos assim, todas as áreas da universidade, mas com uma relação até estreita com o curso de Relações Internacionais, exatamente porque vai tratar não apenas de Brasil, mas das políticas públicas em todo o nosso continente sul-americano. Perfeito. A gente tem convidados da Europa, da Espanha e aqui Argentina e Colômbia, principalmente. Então, sim, é interessante isso, porque hoje a gente está muito conectado, A conexão, a internet nos deu muita conexão. E como a gente já vive num mundo globalizado, cada vez mais é importante a gente ter essas apresentações de outros lugares, essas falas, essas conferências, que esses pesquisadores trazem aquilo de importante que está acontecendo no seu país. Só para termos uma ideia, outro dia a gente teve um aluno que foi também fazer um intercâmbio, que a gente tem a dupla titulação lá com a Universidade de Alicante. Espanha. Na Espanha. E o rapaz, o professor de lá apresentou antes até da banca, ele apresentou um trabalho sobre inundações, quer dizer, sobre as enchentes, o que lá a região de Alicante, que aliás chove muito pouco, é muito seco, está fazendo quando tem as inundações. E era um banco de mensagens avisando as pessoas, Todo um protocolo, tipo, compre alimentação, faça isso, faça aquilo. Então, olha que bacana, como na verdade, os problemas são muito parecidos, Nós aqui, que até, ainda bem que não tivemos mais, mas já tivemos grandes catástrofes nesse sentido, no Vale do Itajaí. Então, veja como é importante essa troca de informações com outros lugares. Exatamente, ver quais são as soluções encontradas pelos outros países que podem ser aplicadas ou adaptadas à nossa realidade. O senhor falava que nós somos uma região que tradicionalmente ela já alaga. Alaga. Porque nós estamos no final, na foz do rio Itajaí, de 2 rios, na verdade, o Itajaí Mirim e o
o rio Itajaiaçu, e de uns anos para cá a gente não tem tido mais uma grande catástrofe, mas sempre se fica naquela, quer dizer, aquele medo de que venha uma chuva que não se tenha como controlar, mas ao mesmo tempo a gente já sabe que algumas políticas públicas implantadas antes já começam a se ver resultados. Às vezes a pessoa diz assim, para que vão fazer barragem não sei aonde? Por que estão preocupados em comprar equipamento para aferição disso ou daquilo? Quando você não está usando a política pública, às vezes parece que ela é dispensável, mas na verdade é exatamente ela estar por detrás, sendo planejada, colocada à disposição, é que dá o diferencial na hora que é necessária, né? Exatamente. A gente que tem tanta água aqui, né? E como tu falasse, né? A questão da foz aqui, se não tem um planejamento adequado, né? E se vai se construindo, né? Inadvertidamente, por exemplo, né? Você vai causando danos que depois aí, quando tem uma enxurrada, né? A água não tem para onde ir, acaba espirrando nas cidades. É o que acontece. E a gente aí, voltando a falar um pouquinho de Alicante, é interessante lá que eles também, na Espanha, eles têm um problema de falta de água, né? E eles já fazem a dessalinização, né? O que é muito comum no Caribe, por exemplo, aqui naquelas ilhas, porque de onde tu vai tirar água potável, né? É muito interessante. Então, com isso eu digo, né, como a gente está interligado, né? Como a gente vai discutir, por exemplo, o meio ambiente. E nós temos que cuidar também das áreas litorâneas aqui, né? A gente está assistindo, né, essa ocupação muito forte das nossas praias, né? A questão da sombra, a questão da construção, tudo bem, é importante desenvolvimento, mas eu acho que é interessante mais do que isso, né? Respeitar o futuro desse ecossistema, né? Porque depois, onde teremos a praia? Onde teremos o turismo? Né? Então, assim, me preocupa muito essa questão da Praia Brava, que eu acho que a gente já teve exemplo de Balneário, né? Olha quanto que se teve que gastar em milhões para fazer o alargamento. Então, tudo isso é muito importante, né? Que se discuta cada vez mais a situação do ambiente, porque Santa Catarina também tem, né, uma fonte de renda importante do turismo e tem as nossas vidas, né? Tem a questão da água, da sombra, da qualidade do ar. Tudo isso está muito interligado. Então, porque falam, né? Porque é interessante isso, até o nosso mestrado é interdisciplinar, né? Como a vida ela é interdisciplinar, né? Nós precisamos de todos. Às vezes a gente pensa, não, preciso, a outra área não me interessa, mas não, né? Precisamos de todas as áreas unidas, né? E trabalhando em prol do público, né? E é muito interessante isso que o senhor falou, professor. Essa questão do planejamento, quer dizer, às vezes, assim, no dia a dia, no imediato, não se vê aquela vantagem em se colocar uma política pública, por exemplo, de preservação do meio ambiente, de preservação das praias, de cuidado de como se ocupar esses espaços, né? Um cuidado no planejamento. Às vezes muita gente é assim, não, isso não tem que fazer, tem que gastar dinheiro com outra coisa, dinheiro público não é para isso. Mas não, ele não vê aquela coisa no imediato, mas não sabe o tanto que aquilo vai impactar futuramente em toda a vida, né? Claro, e se a gente pegar aqui até para falar de novo da Praia Brava, olha como foi importante toda aquela luta que teve, até com a participação do Univale, com as ONGs aqui da Câmara, da Prefeitura também, quando se fez, né, a plantação, né, aquele tipo de vegetação ali nos cômoros de areia. Olha que bacana, porque aquilo ali protege, né, e veja que até as partes onde não tem, lá no início, em direção aos Amores, mais para Balneário, ali, quando tem aquelas enxurradas, rompe tudo, quebra, é custo para o poder público. Né? Em vez de como foi importante, se a gente olhar para Itajaí, como uma parte bacana, está toda, né, vamos dizer assim, reflorestada, né, com aquela plantação, aí tem corujas, né, então aquilo protege o mar da invasão do mar nas calçadas, né? Então veja, temos que cuidar sempre do meio ambiente, né, para proteger a praia, para proteger tudo, né, o sol, né, nós já temos alguns prédios lá, infelizmente, que já tem sombra 4 horas, quer dizer, já estamos repetindo aquele erro lá de Balneário, né, que eu acho que não deveríamos... Não é o certo, né, repetir aquilo, já que já temos o conhecimento que faz mal, né? Por que insistir no erro? Mas aí é aquilo que tu falasse, a gente não tem essa cultura do planejamento, né? Do futuro, o que vamos fazer? Então eu acho que cada vez mais é importante discutir isso, né? E valorizar o parlamento com leis sérias que não deixem tudo assim, né? Não se deixe só visando o lucro. Que eu acho que temos que visar a cidadania, porque essa coisa errada volta para nós, né? A gente já percebeu isso. E volta, às vezes, de maneira traumática, né? E, professor, assim, agora voltando a falar um pouquinho especificamente do Congresso, até linkado com isso que a gente acabou de discutir, é importante esse planejamento e a universidade, quer dizer, a pesquisa científica, as discussões embasadas no conhecimento teórico,
que também é trazido nesses congressos, é discutido, essa troca de ideias e tudo, é importantíssimo para que futuramente a gente não encaia em alguns problemas que antigamente se caiu por falta de planejamento e por falta de conhecimento. Perfeito, Elis. E a gente pode pensar, pegar esse teu gancho aí, se a gente vai falar, olha a importância da saúde, né, durante a pandemia, né? Olha a importância do SUS, melhor dizendo. Olha a importância dessa política pública, né, que foi consagrada em 88 na nossa Constituição e às vezes a gente, claro, teve muitos aperfeiçoamentos e cada vez precisa mais. Imagina se nós não tivéssemos, né, um SUS forte para garantir oxigênio, para garantir remédios, vacinas. Então, tudo isso é importante. Isso lá o pessoal da saúde tem discutido bastante, eles também estão com a gente no evento. Então, a gente vê assim, hoje também até pesquisas novas que estão propondo para pesquisar custos e investigar cada vez mais a eficiência de todo esse processo. E olha como é fundamental, né, a gente valorizar a política e valorizar, sobretudo, as políticas públicas, né? Como essa de saúde que é impensável, né? Num país como o nosso, com uma desigualdade grande que temos, infelizmente, né? Nós não temos uma política pública forte como a da saúde. Olha como foi importante, eu diria importantíssimo, né? E até o Congresso ali naquele momento, participando, fazendo as CPIs também, né? Olha, vamos... E ali já muita coisa que estava indo por um caminho não muito bom, né? Voltou... Né, aquele aperfeiçoamento do nosso Estado democrático, né? Então foi muito bacana. Então por isso que é fundamental se discutir isso num evento, trazer gente de fora, trazer pesquisadores, esse olhar, o que queremos, né? Que SUS bacana, né? Que teve aquela inspiração lá na Inglaterra, né? Desse sistema público. Então como ele é bom. Então eu sempre defendo políticas públicas fortes, um Estado forte, porque senão a gente não tem para onde recorrer, né? O cidadão de um modo geral. Nem, as pessoas não têm recurso, né? Sim, se for deixar, né, como ainda, claro, existe em todo tipo de pensamento, há coisas em que às vezes o Estado realmente talvez não tenha que interferir diretamente, mas política pública é uma coisa que é necessária e não adianta, mesmo por menos intervencionista que se precisa sempre dessa questão do planejamento, do olhar, do cuidado para todo mundo, não apenas para grupos específicos, né? A gente já vê, voltando à saúde, como é bacana esse médico, né, lá, eu vejo lá onde eu moro, né? Ainda que eu não use, acabo usando um plano privado, mas como é bacana, já precisei ir lá, às vezes, como é bacana ver um posto de saúde bem estruturado, você tem o seu médico, esse aqui é o seu médico de família, né? Você pode pedir a receita, você pode marcar consulta, então é bacana, tem nutricionistas. Então, assim, é muito interessante que isso funcione bem, né? Porque, isso aí é uma satisfação incrível, né? Eu não sei, cada vez que vou num lugar desses e vejo tudo funcionando, me dá um orgulho enorme, né? De ver que o Estado é possível, o Estado precisa estar presente, regulando tudo. Porque a gente sabe, né? Se for só pela iniciativa privada, às vezes, né? Não que não seja bom também, mas se visa muito lucro, né? Então a gente tem que ter políticas públicas fortes, como a da saúde, para beneficiar as pessoas que mais precisam, né? É claro, e assim... Por isso que a gente volta, né, na importância dessas discussões e ficou claro, mais claro impossível durante a pandemia, de que ciência é necessária e onde se faz ciência no país com seriedade, dentro das universidades, né? Aí agora tu falou também, e por que não mencionar, né, os dois grandes institutos, como o Butantan em São Paulo, a Fiocruz no Rio de Janeiro, né, que, quer dizer, dando validade às vacinas, né, tanto de fora quanto a própria vacina da chinesa, em parceria com o Butantan. Olha como foi importante isso, né? Então a gente tem aqui as federais, as universidades. Então tudo isso, né, encadeia para oferecer uma qualidade de vida melhor para toda a sociedade. Então a gente não pode abrir mão disso, né? Temos que discutir cada vez mais e, quer dizer, valorizar cada centavo que é investido e investir muito em ciência e pesquisa, como tu falou. Com certeza. A gente tem tanto assunto ainda aqui, mas daqui um pouquinho a gente volta conversando mais aqui com o professor Carlos Golembiewski a respeito de ciência, que é importante, e do 3º Congresso Internacional de Políticas Públicas da América Latina. Só um instante, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook.
Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Olá, estamos de volta aqui no Câmara Aberta, que hoje está conversando com o professor Carlos Golembiewski, da Univale. Professor, nosso terceiro Congresso de Políticas Públicas da América Latina vai ser em novembro, né? E, assim, a gente começou a falar de algumas... É que é tanta, né? Política, claro, quando se fala de política pública, é de uma riqueza imensa e de uma diversidade muito grande também, né? Quais são, assim, o senhor falou alguns eixos que estarão em discussão: saúde, meio ambiente... Educação, direito e cultura, né? E até queria falar, Elis, tu me deixa, só para dizer para o pessoal, né, que até o dia 20 de outubro agora estão abertas as inscrições, então ainda tem um prazo para quem quiser se inscrever, né, nesse evento que vai acontecer aqui em Itajaí de forma presencial. Tá? Sobre os eixos, eu queria até pegar um gancho que tu falou de América Latina, que é muito bacana, que sempre vem também a professora Maria Noemi, da Universidade Simão Bolívar, da Colômbia, e ela vem falar, faz parte de uma rede, a Rede ILA, que reúne várias mulheres pesquisadoras em toda a América Latina. Uma rede só com mulheres, só com mulheres de pesquisa. Exatamente. Aqui no nosso mestrado, quem é representante do ILA é a professora Ana Cláudia, né, que trabalha com a gente, que tem também grandes pesquisas na área de gênero. E é interessante que a professora Noemi sempre fala que o Brasil é uma referência, né, nessa questão de políticas para mulheres. De políticas públicas para as mulheres, por causa da Lei Maria da Penha. Então, eles olham, ela chamam, o Brasil é referente, somos referente, somos uma referência porque avançamos muito nessa área e ainda, claro, para ver como é importante, né, o que acontece aqui repercute lá e vice-versa. Então, é importante que ela mesmo venha para dizer a quantas andamos, se evoluímos, né, como nós estamos enfrentando esse problema, né, dramático, né, principalmente aqui, se nós pegarmos o estado de Santa Catarina, é muito forte, né, a violência é muito triste, né, não só aqui em todo o Brasil, né. E principalmente assim, houve um lado, digamos, bom, né, na questão do dado, de se conseguir esses dados, que as pessoas estão denunciando. Que antes a violência continuava existindo, só que ela não era denunciada. Hoje existe a denúncia, existem os canais. E existem formas, mecanismos na lei para que se coíbam, né, essas coisas erradas, a violência contra a mulher, a violência contra qualquer pessoa, né, o ataque aos direitos. Mas, assim, é importante também que haja essa questão de você ter esses dados, que haja denúncia para que você consiga fazer com que esse problema, às vezes, assim, você só tem o problema quando tem o dado, quando tem a denúncia. Não, o problema sempre existiu ali, antes ele só não estava explícito, né? Explícito, exatamente. E eu acho que eventos como esse, o terceiro CIPAL, pode discutir situações de fazer, como tu falaste antes, né, de prever o futuro, né, de, por exemplo, por que não políticas educativas nas escolas, né, de incentivar também esse respeito ao outro, né, toda essa situação, porque ainda, né, vivemos numa sociedade machista, a gente sabe, a gente é criado nessa sociedade, né, então essa coisa da posse da mulher, né, que é muito presente isso, né, você não tem um relacionamento, você tem alguém que você se apossou, né? Uma coisa muito triste. Então, acho que tem que haver uma nova educação, né? E para essa nova educação acontecer, temos que discutir essa questão das mulheres, né? Desde cedo, desde criança, né? Até, inclusive, para não ser uma solução nem para um nem para outro, né? Você tem que ter alguém, senão você não é, né? Eu acho que é preciso discutir várias coisas para evitar situações tristes, né? Como até a gente viu recentemente, até um caso em São Paulo que a pessoa sai e atira na própria esposa, né? Primeiro atira no carro, aí ela para, ele vai lá e atira na esposa. Então, uma situação infelizmente, né, corriqueira, mas que tem volta e meia saído, situações bem tristes, quer dizer, quanta coisa para fazer, você vai matar a mãe do seu filho, quer dizer, então assim, é muito... como ainda temos muito que evoluir, né? Parece muito idade das cavernas, sim, né? E assim, e pensando essa questão específica desse eixo que vai estar também em discussão no terceiro CIPAL, Congresso Internacional de Políticas Públicas da América Latina. É porque a gente falou a sigla aqui e não falou, né? Mas então, assim,
dentro dele também vai estar essa discussão. E eu acho que na América Latina se tem muito ainda para se avançar. Embora, assim, atualmente, eu acho que eu vi num programa ontem, no programa dominical da Globo, no Fantástico, né? Essa questão, por exemplo, de que está, né, não uma primavera, uma nova primavera árabe, mas uma revolta realmente, né, das mulheres no Irã contra uma violência que alguém sofreu por causa de uma polícia dos costumes. Certo. Quer dizer, tem tanta coisa que o mundo ainda está fazendo errado, né? É bom a gente conhecer, saber o que está se passando nos outros locais e ver quais são os acertos e quais são os erros, né? Até para não repeti-los. Exatamente, e eu acho que também a gente percebe a evolução ainda ontem, né, com a minha filha na Beira Rio, né, fiquei observando como tem casais, né, femininos, né, então assim, elas realmente estão saindo para a rua, né, assumindo os seus relacionamentos, isso é tão bonito, né, porque, diz respeito a cada um, né, então eu acho bacana que as pessoas possam ser quem elas querem que são, né? E até tem essa discussão aí, enfim, agora na política, que é muito pesada, mas na verdade isso sempre existiu, né? A gente sempre pensa quantas pessoas focaram no seu sentimento. A gente que recebe alunos também sofridos, né? Que sofreram, que já foram humilhados e assim por diante. Eu acho como é bom, né? Se a gente só tem uma passagem na vida, como é bom a gente estar onde a gente quer estar, né? E eu acho que com as mulheres em relação a isso, né? Chega de opressão, né? Chega, até era também uma proposta de uma candidata a presidente, chega de opressão, né? Vamos trazer essa mulher, né? A mulher não deve ganhar menos, nem pode, ela já é super, hiper sobrecarregada. Então, é uma coisa que faz, como disse, faz parte de todos nós, né? E até eu gostava... Sim, e é importante que as políticas públicas elas sejam colocadas e sejam discutidas, todas essas questões, dentro de um contexto de política pública. Por quê? Porque você não deve focar só no que um grupo quer ou no que uma pretensa maioria quer. Todo mundo faz parte dessa sociedade, todo mundo ajuda a construir, né? E eu gosto muito tinha uma propaganda, né, do governo, agora não sei se é esse ou de outro, que dizia assim, quando se agride as mulheres, se agride toda a sociedade. Acho tão bonito, tão verdadeiro, né? Porque você está agredindo uma mulher, você está agredindo a sua mãe, a sua filha, né? Então, né? Porque estamos todos na mesma situação. Amanhã é alguém, mas amanhã pode ser alguém que pertence a você, né? Então, também a gente pensa, por que é bacana ter políticas públicas fortes, né? Nós precisamos de um SAMU bom, nós precisamos de um hospital bom, de uma escola boa, né? De uma universidade boa, de uma Câmara de Vereadores boa, de todos os lugares funcionando bem, né? Esse é o sentido, porque vamos todos nos encontrar. Esse que é talvez o erro, né? Achamos que estamos isolados, não estamos, né? Todo mundo, um depende do outro, e eu acho que o meio ambiente é a grande lição, né? Estamos todos conectados, todos precisamos de água, né? Precisamos do sol, precisamos da sombra. Então, em relação às mulheres, é a mesma coisa, né? Precisamos ter dignidade para todos. Senão, né, como até diz uma professora nossa lá, não tem democracia, né? Enquanto não houver igualdade em relação ao gênero, não tem democracia, né? Que é sempre um... E ainda, assim, não sei se a gente está falando muito aqui sobre política pública voltada às mulheres, mas a gente vai dar uma variada daqui um pouquinho. Sim, claro. Mas, assim, antes da gente sair para um outro eixo que também está conectado com isso, essa questão realmente da política para as mulheres vir, né, para uma mudança social, uma política aplicada desde o início, aplicada à educação, uma mudança de consciência. Isso, a Câmara de Vereadores aqui, eu não sei se o senhor ficou sabendo, a gente também teve um programa bem interessante aqui. Há pouco tempo foi feita uma campanha junto às escolas, onde as crianças puderam produzir pequenos vídeos, né? Vídeos pequenos sobre como combater a violência contra a mulher, né? E foi um grande sucesso, assim, várias escolas... e desde os pequenos, eles produziram um material muito interessante e é daí que vai se modificando essas concepções erradas, né? Exatamente, eu vi até a reportagem, uma delas, né, claro, que saiu na Record, né, na nossa TV Record aqui, foi tão bacana aquilo, né, os meninos declamando, né, eu falando dos seus vídeos,
É uma iniciativa belíssima. Acho que precisa isso mais, né? Por isso que é importante, eu acho, cada vez mais a gente dar visibilidade para os problemas, né? Discutir os problemas públicos, né? E cada vez mais pensar que esse Estado, que eu digo, esse Estado, em todos os níveis, né? Municipal, estadual e federal, ele nos pertence, né? Essa política nos pertence. Eu tenho dito em sala até o parlamento também, temos que voltar a amar a política, porque, né, é o lugar onde a fala, né, a origem, né, do parlamento, onde eu vou falar. Então, às vezes, a gente esquece disso. Não, temos que fortalecer, né? Não adianta mais a gente só atacar os políticos. Eu até digo também, quando você ataca o político, você está atacando a si mesmo. Porque ele é teu representante? Ele é teu representante, independente se você tenha votado nele ou não, porque aquele é um bumerangue, né? Essa bola vai voltar. Porque aquele representante lá, se você está só atacando, né, ou se não está dando bola para ele, aquela falta de política ou a política que ele vai fazer vai impactar em você. Então, como é importante, talvez eu acho que a gente saia dessa fratura que a gente está vivendo hoje no país, talvez minha esperança, né, a gente sempre tem esperança de sair mais forte, né, em relação à política, em relação ao parlamento, porque eu volto a dizer, nós temos que gostar disso, temos que aprender que isso nos pertence, né, que também, porque são as decisões, onde vai botar o dinheiro, né? Onde nós vamos guardar, onde nós vamos economizar, onde nós vamos planejar. Então, isso é fundamental. E eu acho que nos últimos tempos a gente esqueceu muito isso, né? Ah, deixa assim, qualquer um serve. Não, né? Precisamos gostar da política e saber onde está investido o nosso dinheiro. Eu acho que eventos como esse servem para isso, né? Para nós discutir para onde nós vamos, né? Onde o cidadão quer e para onde vai esse dinheiro, né? Porque na questão das políticas públicas, que é essencial, parece uma coisa muito assim, vai ser só discussão de gênero, vai ser só discussão de meio ambiente. Não, tudo isso é discussão de vida, é discussão de dia a dia, vai impactar de uma forma ou de outra, você querendo ou não, na sua vida, né? Se a gente, por exemplo, quiser que se privatize uma praia, a gente sabe que em algum momento alguém vai ganhar dinheiro com aquilo, mas você não vai poder mais usufruir de algo que é público, né? Porque tem essa discussão hoje, né? Privatizar praias. Exatamente. Eu acho que, por exemplo... Algumas pessoas podem achar uma ideia excelente. Então, às vezes sai na nossa mídia, até na nossa mídia sai toda hora aí, o prédio mais alto de Balneário. Nada pessoalmente contra Balneário, só que eu acho triste, porque eu estou tirando o ar das pessoas, né? Eu estou tirando o sol das pessoas. Quem de nós, né? Quem de nós pode ter comprar um apartamento de milhões, sei lá, no 10º, 20º andar? Então, mas aquilo tem um impacto. Por outro lado, se a gente olhar alguns países da Europa, por exemplo, como a Alemanha, tem a lei da sombra de até 4 andares, que é uma lei universal, quer dizer, você tem direito ao sol. Você não pode fazer um prédio que você vai projetar sombra, porque você vai tirar a praia, né? Você vai tirar o ar, você vai gerar mofo, né? Vamos falar, quer dizer, você vai prejudicar a saúde de uma pessoa. Então, eu não vejo até a questão da aviação, que é complicado. Então, mas eu não acho nada interessante você fazer aqueles prédios gigantescos, né? Até onde nós vamos parar? Todo dia se anuncia um prédio mais novo. Mas e a população? O que a população acha disso, né? Todos têm aquele recurso, né? Eu acho que às vezes é injusto com a sociedade. Então, acho que cada vez mais nós temos que discutir o futuro, né? Porque no fim de semana, né, no verão, todo dia, mas no fim de semana todo mundo precisa, né, tomar um banho de mar, ter uma água limpa, né? Se hidratar, enfim, receber a quantidade de sol necessária. Agora, do jeito que a coisa vai, e infelizmente, eu acho que só está a questão econômica muito forte, né? Mas aí é que está, talvez, professor, uma questão econômica imediatista. Exatamente. Porque no médio e no longo prazo, isso não é sustentável, né? E é isso que está se discutindo, quando se discute política pública, o que é melhor para a maioria das pessoas, para todos os grupos, no médio e no longo prazo. Às vezes eu acho que tem, né, assim, vou dizer, uma parte não toda a elite assim, mas uma parte da elite que é muito gananciosa ainda, que precisa repensar o seu comportamento. Porque amanhã ou depois, claro, quando acontece, que nem na Brava já aconteceu, aquelas explosões ali, o vento não tem para onde ir, né, isso dito pelo pessoal da oceanografia, o vento não tem para onde ir, o que é isso? É falta de planejamento. Se eu construo, onde vai o vento? Né? Então dá aquelas explosões, explodiu o supermercado ali, que a gente viu do vento, parecia uma bomba. Então, nós temos que pensar isso, né? Porque, de novo, né, volta tudo para nós. Né? Amanhã não adianta eu ter um prédio lindo, morar no 15º andar,
se a minha praia está poluída, se eu não tenho mais sol na praia, se eu só posso ir num horáriozinho ali, sei lá, das 10 ao meio-dia e depois deu. Então, tudo isso eu tenho que ver, né? Então, por isso que é importante discutir as políticas públicas, planejar para a gente ser, né, um estado tão rico e tão bacana como Exatamente. o catarinense. E tem dois locais onde essa discussão ela se dá por excelência. Uma é nas universidades, que é o caso que a Univale está fazendo agora com a promoção do Congresso. E a outra é nos parlamentos, como a Câmara aqui está fazendo. Acho que foi essa semana, não me lembro, a semana passada, está tendo aqui uma discussão muito a respeito das regras de vizinhança, por exemplo, do que deixar construir, de como fazer, do que não fazer, né? Impacto de vizinhança é uma coisa que está sendo discutida hoje aqui na Câmara de Vereadores. E isso deve chegar à população, porque isso impacta diretamente a vida delas, né? Eu mesmo na minha região ali, eu moro na Fazendinha, assim, ultimamente saíram mais 3 prédios, né? Já tinha um pequeno na minha frente, agora saíram de sei lá, 10, 12 andares cada um. Então, aquilo ali está impactando muito nós no inverno, porque gera muita sombra. 3 horas da tarde já não tem mais sol. Então, assim, aquilo impacta a nossa saúde, né? Quer dizer, claro, graças a Deus não tivemos nada grave, mas digo assim, impacta a nossa vida. É a roupa que não seca e assim por diante. Então, como parece que é um detalhe, mas é muito importante, né? A gente ter um planejamento das cidades. E planejamento é o que política pública faz. Exatamente. E o nosso planejamento aqui está bem estourado, que o nosso tempo já foi desse bloco, mas no próximo bloco a gente fala mais aí sim sobre as inscrições e todos os detalhes para você também participar desse importante congresso de políticas públicas que vai acontecer na Univale no mês que vem. Até um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Olá, voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o professor Carlos Golembiewski, lá da Univale, e que é um dos responsáveis, né, pelo menos pela divulgação do terceiro, como é que você chama? CIPAL? O terceiro CIPAL, né? Congresso Internacional de Políticas Públicas da América Latina, que vai acontecer no campus da Univale. Tá. Qual que são os dias, as datas do Congresso? Do Congresso, ele abre dia 16, vai ser dia 16 à noite, 17 e 18 de novembro. 16, 17 e 18 de novembro. Isso. As inscrições vão até o dia 20 de outubro agora. As inscrições vão até o dia 20 de outubro, né? E podem participar pessoas da graduação e pós-graduação também, que podem mandar os seus resumos expandidos, que a gente chama aquele resuminho maior de 3 páginas. E também, quem quiser participar como ouvinte, né, as pessoas, os servidores em geral que querem participar, ou também pessoas que estão no mercado, já estiveram na universidade, mas também podem participar, enfim, a comunidade em geral, que pode ir lá assistir a seu debate, a conferência do seu interesse, né, para olhar todas as situações que são importantes para nós. A programação está toda no site? Está toda no site, né, ainda estão fechando alguns detalhes, mas a maioria a maioria está disponível no site, né? Tem professores que estavam olhando aqui da Espanha, né, já confirmados, professores da Universidade de Goiás também que vêm, da Argentina, da Colômbia, como eu falei, a professora Noemi. Enfim, é um grande debate, né, de tudo que está acontecendo e nessa área de políticas públicas. E como é que é? A pessoa, ela se inscreve para o congresso todo ou ela pode, por exemplo, eu quero assistir só determinadas palestras ou participar de determinado eixo de discussão? Sim, aí ela pode escolher, mas é livre. Quando se inscreveu, né, a inscrição já dá direito a participar de tudo, aí pode, se ela mandou o paper, né, ou esse resumo expandido, aí ela pode apresentar tranquilo e depois ela escolhe as palestras, né, que ela vai querer de manhã, de tarde, de acordo com o seu tempo, né?
E, professor, assim, para quem quer submeter trabalho para apresentação em painéis, existe um outro prazo ou também é o dia 20? Também é o dia 20, né? Também é 20. Depois do dia 20 aí só ouvintes, né? Porque agora o que a gente tem que fazer? Depois a gente seleciona os resumos, né? Aí coloca nas respectivas áreas, né? Direito, saúde e educação, né? Que aí passa por uma comissão científica, né? Que avalia, organiza, né? E aí sim, então até o dia 20 é o resumo expandido. Depois aí ele vai poder se inscrever, mas aí apenas como ouvinte, né? Esse é o terceiro. Vocês estão com a expectativa da participação de quantas pessoas, assim, já? A estimativa, eu acho que a gente vai ficar aí com em torno de 600 pessoas, né? Já estamos com 400 inscritos, mas a gente acha, assim, que o pós-pandemia, né, mudou muito o perfil também. Muitas pessoas também gostam de participar online, né? E a nossa modalidade não vai ser online, o nosso modelo. Então, não vai ser híbrido? Não vai ser híbrido, vai ser só presencial, né? E a gente acha que, claro, é um primeiro pós-pandemia, então tem as suas nuances, né? Mas a gente está esperando... Eu acredito que vai dar mais gente. Eu acho que hoje há um interesse, há um contexto, né? Principalmente ano de eleição, né? Eu acho que a gente tem que discutir, né? O futuro do país, que país queremos, né? Que América queremos e que mundo queremos, por que não, né? Acho que é fundamental. E dentro do Congresso de Políticas Públicas, né, a gente volta a falar assim, um pouquinho, né, da importância. Como falamos, né, esse é uma oportunidade de ouro, né, para que possamos ver o que está dando certo, trocar ideias, saber o que está acontecendo no restante da nossa América, né? O senhor trouxe boas iniciativas, por exemplo, essa rede de pesquisadoras, né, que tem da Colômbia, é isso, né? Isso, a partir da Colômbia, isso, que envolve toda a América Latina. E é importante também, pensando numa coisa local, como é importante saber, né, de repente, o que está sendo feito em Penha, o que está sendo feito em Pissarras, o que está sendo feito em Porto Belo. Quer dizer, quando você apresenta o seu trabalho, a sua pesquisa, você interrelaciona o que está acontecendo em Itajaí, né, as cidades maiores. Mas, enfim, essa integração é bacana, né? Porque, às vezes, eu estou com um problema na minha cidade que o outro já resolveu, né? Por que não esse intercâmbio, né? Eu acho que é isso que ajuda, né? A gente resolver os problemas que são comuns a todos, né? Outro dia a Penha estava lá com um problema, né? A justiça libera, não libera, a área federal, enfim, coisas de beira de praia, né? A questão de uma estrada. Tudo isso eu acho que é comum a todas as cidades da região, né? Sim, precisamos... E o que aconteceu, acho que foi em Balneário Pissarras, a questão de alguns anos, teve uma parte inteirinha ali de casas que ficaram condenadas, porque elas estavam muito próximas à areia e simplesmente perdeu o patrimônio, perdeu tudo, mas não queriam sair dali, não queriam entrar num acordo com o sistema público e perderam. Literalmente elas perderam dinheiro, porque perderam as suas casas, o seu patrimônio, né? Eu acho que cada vez mais um congresso como esse, né, que nem o terceiro CIPAL aí, Congresso de Políticas Públicas para a América Latina, a gente pode discutir também o quanto que a gente precisa avançar, né, como brasileiros, na questão da consciência, né, no respeito ao outro, que eu acho que isso que nos falta um pouco. Essa questão, claro, talvez por ser um país tão grande, mas mesmo pensando em termos locais, regionais, aqui a nossa região da Anfre, né, precisamos respeitar o outro, precisamos saber que aquilo que eu estava falando dos prédios, se eu faço um prédio muito grande, eu vou trazer sombra para a minha comunidade. Eu acho que isso nos falta, né? Pensando um pouquinho em termos de Europa, né? Um pouquinho mais de solidariedade, né? Um pouquinho mais de pensamento em relação ao outro, né? Porque estamos conectados, né? Amanhã ou depois nós vamos na praia lá e vice-versa, né? Quem não tem um amigo em Pissarras, quem não tem um amigo em Penha, quem não vai para Navegantes, quer dizer, tudo que acontece aqui e vice-versa, né? Então, isso que nós temos que ter, esse senso... A gente não é... esse senso de comunidade, A gente né? até pode viver numa ilha, às vezes, né? Algumas pessoas vivem numa ilha, mas elas não estão isoladas de nada, né? Elas precisam desse contato e dessa troca, né? Permanentemente com outro. Ninguém vive sozinho. Exatamente. Quem não precisa da ideia do aeroporto, às vezes, para viajar, temos que ir a Navegantes. Que bom que Navegantes esteja sempre bem, funcionando, ruas boas, bem sinalizadas, etc. Então, vejam como é importante. E eu queria falar um outro tema também, Elis, queria voltar, se tu me permite, a questão da educação, fazendo o levantamento. Como é triste hoje ver que no ensino médio, né, nós só temos 7 milhões de brasileiros em todo o país, olha só. E em torno de 8 milhões de pessoas na universidade. O que isso significa? As universidades estão com falta de alunos, até as federais já, inclusive. Então, veja, por quê? Falta uma política, né? E até eu acho que tem que ter uma bolsa de estudo para o ensino médio. E não é lá os 5 mil que a nossa
candidato a propôs recente aqui, que não foi para o segundo turno. Nós temos que ter, eu acho, uma ajuda agora, porque esse aluno precisa comer, senão ele vai trabalhar para ajudar em casa, o que é legítimo. Só que ele precisa dessa ajuda agora, porque ali é o futuro do país, né? Se eu não tenho gente estudando, daqui a pouco nós vamos ter que estar importando pessoas, gente. É isso que eu acho que temos que pensar enquanto país. Precisamos reforçar essa base, porque eu acho que até ali o ensino fundamental está muito reforçado, tem políticas públicas, Bolsa Família, etc. Mas depois precisamos avançar, por quê? Para reforçar essa pessoa, né? A gente, eu acho que tudo, quanto eu tivemos, né, um incentivo, vamos estudar, tivemos uma família, mas muita gente nasce em lar, né, com poucos recursos, às vezes desestruturado, e acaba, né, quantos talentos desistem, depois a idade passa, é mais difícil, e hoje tem um outro dado triste, acima de 25 anos nós temos quase a metade da população sem ensino médio, olha que tristeza. Então, assim, e a gente se acha um país muito desenvolvido, muito acima dos outros. Pois é, aqui, por isso que tanta coisa para fazer, se temos condições de construir prédios enormes, se temos condições de fazer tanta coisa, por que não resolver a essência, né, que é a educação, saúde? Então, como temos que avançar nessa parte da educação, então, temos que avançar urgente, porque daqui a pouco nós vamos ter que estar, como a Europa hoje, precisa importar pessoas, precisa do imigrante, nós só exportamos, mas até quando? Hoje está nos faltando alunos, né? As universidades, tem universidades federais fazendo busca ativa agora. Muitas nem vão fazer vestibular, porque eu tenho que ir lá na escola ver, vem meu filho aqui, eu tenho que te propor. Porque ele já, se ele for pensar, né, vou fazer vestibular, já é difícil, né? Então, por isso, de novo, temos que ter políticas públicas fortes de educação para colocar transformar, né, esse serzinho, esse brasileiro num ser humano, né? Num ser digno, num cidadão, né, em última palavra. Professor, eu tinha até preparado uma pergunta muito específica a respeito disso, assim, de até onde a política pública se confunde ou deve ser acessória na política assistencial mais imediata. Que nem o senhor falou assim, é preciso, todo mundo fala, temos que ter uma boa educação, mas ninguém diz o que precisa para que exista essa boa educação. Por exemplo, o senhor nos deu um exemplo. Às vezes o aluno que chega, né, não consegue sequer terminar o ensino médio, porque tem que trabalhar antes, porque ele precisa ajudar a manter a sua família. Quer dizer, se tivesse uma bolsa ou uma bolsa para ajudá-lo a ficar na escola, a concluir o seu ensino, nem que fosse o médio, só o médio, seria essencial, né? Iria modificar tudo daqui para frente, né? Eu acho que é interessante a tua pergunta. Claro que isso que eu falo de bolsa, né, é com contrapartida. Às vezes a gente esquece, por exemplo, países como a Alemanha tem mais de 150 tipos de ajuda, né? Nasceu, a criança já tem uma ajuda. Então, assim, eu acho que eu defendo até que seja universal essa ajuda para o ensino médio, independente se você está na escola pública ou privada. E até o da privada que não precisa, bom que façam ações para devolver para a escola pública. Né? Isso é bacana, universalizar essas políticas. Claro que também sempre, eu vou avaliando. Quando eu não precisar mais disso, não preciso fazer. Né? Mas vejo que outras políticas que aconteceram, como foi importante dar uma oportunidade para aqueles sujeitos que moram na periferia conseguir entrar na universidade, com o ProUni, né? Então, olha que bacana. Esse tipo, então, eu defendo, também eu sou contra o assistencialismo sem contrapartida. Esse sujeito também tem que ir, não pode reprovar, deve ter todas as regras direitinho para que ele possa evoluir. É um compromisso do Estado e dele, né? A partir do momento que ele parar de estudar, também para a bolsa. Eu acho que a gente tinha que se inspirar na Alemanha, que hoje eles estão com ajudas fantásticas. De 0 a 6 anos, por exemplo, se não me engano, é quase 300 euros por criança. Então, assim, sabe? E a gente precisa disso ter no país urgente, porque para esse jovem não se perder, né? Não ir para o mau caminho, né? Não ir ficar com metralhadora na cintura aos 12, 13 anos de idade. Olha que triste. Aquele menino era para estar na escola, né? O meu filho, ano passado, foi no Morro do Alemão e viu isso. Ele foi fazer um documentário lá, que ele trabalha com audiovisual, e, claro, subiu no morro com a ajuda dos locais, mas ele viu lá, eles foram tomar café e olharam eles lá embaixo, no pé do morro, como se diz, meninos jogando videogame e com a metralhadora do lado. Olha a distorção. É uma metáfora, né, do Rio de Janeiro, mas que aqui talvez faça outra coisa. Mas tem esse desvio, né? Aquele sujeito era para estar ali... Infelizmente, o Brasil inteiro. Não.
A gente acha assim, que Santa Catarina é um belo estado, a gente está se olhar por alguns parâmetros, a gente está até, né, um pouco mais evoluído, não sei, ou mais desenvolvido do que alguns outros locais do país. Só que em determinadas coisas a gente também está muito atrás. E essa questão educativa e do respeito com o próximo, por exemplo, a gente não está tão bem assim, né, professor? É verdade, e precisamos evoluir mais. Eu acho que o respeito passa, e aí tendo uma boa educação, acho que envolve tudo, né? Eu acho que tendo uma educação, né, tendo uma boa saúde, as outras coisas vão acontecendo. É claro que sempre vai ter algum que vai desviar, mas aí eu acho que é universal, né? Tem em todo lugar do mundo. Agora, políticas públicas fortes, né? Aí eu acho que diminui muito o risco do desvio, né? Exatamente. Política pública forte é necessário. Tão necessário quanto participar do 3º Congresso Internacional de Políticas Públicas da América Latina, que é a Univale. Inscrição até dia 20. Dia 20, né? Vai ser de no outubro. Isso, 20 de outubro, nos dias 16, 17 e 18 de novembro, né? Então, eu convido toda a sociedade que está nos vendo, nos ouvindo, e para participar, para trazer a sua pesquisa ou não, enfim, para participar, sugerir coisas, né, para a gente melhorar. Acho que o país é o compromisso de todos, né? Temos que ser o tempo todo cidadãos, né? Inscrições, então, ó, pessoal, até dia 20 lá no site da Univale. Não se esqueça, vai lá, faz a sua inscrição. E até tem o site do Cipal, né? Cipal.br, né? Cipal, que é a... Com 2 P's, né? CIPPAL, né? Cipal.br, isso. Só pensar, Congresso Internacional de Políticas Públicas da América Latina. Isso, exatamente. Professor, olha, que prazer lhe receber aqui. Pena que nosso tempo é curto, já acabou. Ah, tá certo. Prazer Mas, foi assim, meu. Gostaria muito de recebê-lo. Tenho certeza que haverá outras oportunidades para o senhor voltar aqui para a gente falar mais sobre essas temáticas encantadoras das políticas públicas. Tá certo, eu que agradeço, Elis. Muito obrigado, acho que foi bem bacana. Espero que quem está em casa tenha gostado também. Tenho certeza que gostou. Professor, obrigado. E obrigado a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E lá no YouTube, não se esqueça, tá? Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e faça a informação circular. Até o próximo Câmara Aberta.